Incêndios em salas de cirurgia são eventos raros, mas potencialmente devastadores que felizmente podem ser evitados seguindo recomendações bem estabelecidas. Cada membro da equipe cirúrgica deve ser educado e treinado para seguir os princípios de prevenção de incêndios na sala de cirurgia. Este vídeo explora os elementos-chave das recomendações atuais baseadas no algoritmo de prevenção de incêndios da Anesthesia Patient Safety Foundation, APSF. Os incêndios requerem 3 elementos: uma fonte de ignição, uma fonte de combustível e um oxidante. O incêndio pode ocorrer quando os 3 elementos se combinam na proporção certa. No bloco operatório, as fontes de ignição, as fontes de combustível e os oxidantes são abundantes. A maioria dos incêndios no bloco operatório ocorre durante cirurgias que envolvem a cabeça, face, pescoço e parte superior do tórax. A cirurgia nessas áreas aproxima as fontes de ignição da via aérea do paciente, onde oxidantes como o oxigênio ou o óxido nitroso estão a ser utilizados. A prática comum de utilizar uma fonte com 100% de oxigênio durante a sedação, sem manuseio da via aérea do paciente, constitui a principal causa da maioria dos incêndios graves no bloco operatório. Limitar a concentração de oxigênio administrado ou manusear a via aérea do paciente, de forma a manter o ar enriquecido em oxigênio longe do campo cirúrgico, são estratégias fundamentais na prevenção. Nos procedimentos que envolvam a via aérea do paciente, considere sempre limitar a concentração de oxigênio a menos de 30% e evitar a utilização de óxido nitroso, mesmo nas situações em que realizou intubação traqueal. A prevenção de incêndios na sala de cirurgia requer uma avaliação de risco completa antes de cada anestesia e um manejo cuidadoso. Em procedimentos de alto risco, a comunicação entre cirurgião e anestesista durante o tamal de pré-procedimento é fundamental para a avaliação de risco, para a confirmação da utilização de fontes de calor, bem como para otimizar a utilização de oxidantes. Em todos os casos, enfermeiros e cirurgiões devem evitar a acumulação de soluções cutâneas à base de álcool no campo operatório e, simultaneamente, permitir um tempo de secagem adequado. A primeira pergunta, a ser realizada durante a avaliação de risco, deve ser: o paciente está em risco de incêndio cirúrgico? Os procedimentos que envolvem a cabeça, pescoço e parte superior do tórax são considerados de risco elevado para incêndio cirúrgico, devido à proximidade da via aérea do paciente, com potencial concentração elevada de oxidantes, com a fonte de ignição a ser utilizada. Se o paciente não estiver em risco, prossiga, mas reavalie frequentemente as mudanças no risco de incêndio. Se, por outro lado, o paciente apresentar alto risco, é necessário perguntar: o paciente necessita de oxigênio suplementar? Se a resposta for não, permita que o paciente respire ar ambiente. No entanto, se o paciente necessitar de suplementação com oxigênio, é preciso perguntar agora: será necessária uma concentração de oxigênio superior a 30% para manter uma saturação de oxigênio adequada? Se não, use um dispositivo de administração, como misturador ou saída comum de gás, de forma a manter a concentração de oxigênio inferior a 30%. Se for necessária a administração de uma concentração de oxigênio superior a 30%, para manter a oxigenação adequada, proteja a via aérea com um tubo endotraqueal ou um dispositivo supraglótico. Embora o controle das vias aéreas seja a abordagem preferencial para prevenir incêndios, em situações excepcionais em que o uso de um dispositivo de vias aéreas apresenta um risco indevido ou não é viável, é possível reduzir o acúmulo de oxigênio por meio de uma configuração aberta dos campos cirúrgicos, proporcionando uma exposição ampla do sítio cirúrgico à atmosfera. Em resumo, a administração livre de ar enriquecido com oxigênio é a principal causa da maioria dos incêndios graves no bloco operatório. Atribua um risco de incêndio a cada procedimento e identifique as situações de risco elevado de incêndio cirúrgico.
Trabalhe com todos os membros da equipa durante todo o procedimento, de forma a minimizar a presença de uma atmosfera enriquecida em oxidante e na proximidade de uma fonte de ignição. Limite o oxigênio administrado para menor que 30% em situações de risco elevado. Nos casos raros, em que o controle da via aérea apresenta riscos inaceitáveis, configure os campos cirúrgicos de forma a minimizar a entrada e acumulação de oxigênio e óxido nitroso no sítio cirúrgico. Manuseie a via aérea com um tubo endotraqueal ou um dispositivo supraglótico, se a concentração de oxigênio necessária for superior a 30%. Permita sempre a secagem das soluções de preparação da pele. Comunique com o cirurgião sempre que uma fonte de ignição puder ser usada na proximidade de uma atmosfera enriquecida com um oxidante ou quando houver um aumento potencial na concentração de oxidante no local da cirurgia. Umedeça gases e compressas usadas perto de uma fonte de ignição, compreendendo as causas do incêndio e implementando estratégias de manejo recomendadas. As equipes cirúrgicas e anestésicas podem colaborar efetivamente na prevenção de incêndios durante procedimentos cirúrgicos.